Antes de minha mãe adoecer, ela trabalhava na Goldville por 7 meses. Durante esse tempo, ela teve algumas experiências estranhas. No terceiro dia de trabalho, enquanto estava nas doações, ela sentiu uma mão tocar a parte de trás do pescoço. Ela se virou esperando ver um colega de trabalho, mas não havia ninguém lá. Ela não pensou muito sobre isso até que aconteceu novamente. Alguns dias depois, minha mãe pensou ter visto um colega de trabalho específico saindo da sala de doações, mas então percebeu que esse colega na verdade estava de folga naquele dia. Então veio a experiência mais assustadora de sua vida. Ao fechar a loja à noite, enquanto se certificava de que todas as luzes estavam apagadas, ela ouviu alguém correndo por trás do balcão. Sentindo-se incomodada, ela decidiu apenas ir para casa. Depois de trancar as portas, ela olhou para cima e viu uma figura escura encarando-a. Aterrorizada, ela correu rapidamente para seu carro. Após esse incidente, ela considerou sair, mas decidiu aguentar. No entanto, depois de sair apenas 5 minutos antes da loja ser assaltada, ela decidiu sair de vez. Minha mãe sempre sentia calafrios ao falar sobre a figura escura. Ela costumava dizer: o medo que sentia ao ver aquela figura escura me encarando, nunca senti antes nem depois. Infelizmente, minha mãe faleceu em 2021 e sinto muita falta dela. Esta história aconteceu em meados dos anos 90, quando eu era estudante universitária em um pequeno e privado colégio só para mulheres no Nordeste dos Estados Unidos. Como parte da minha ajuda financeira, eu tinha um trabalho na biblioteca do colégio. Sob circunstâncias normais, eu trabalhava principalmente no escritório da biblioteca, conferindo livros e periódicos, preparando itens para serem enviados para encadernação ou transferência para microfichas e CDs, e executando o programa de troca de duplicatas da biblioteca. Esse programa envolvia retirar cópias de periódicos, livros, microfichas e CDs que tínhamos em duplicata e listá-los para troca com outras escolas e bibliotecas. Centenas de faculdades em todo o país participavam do programa, e até algumas instituições internacionais, como instalações de pesquisa científica, buscavam esticar seus orçamentos. A sala de troca de duplicatas ficava no térreo da biblioteca de 3 andares. Para qualquer outro prédio, seria o porão, mas para este era o nível do terraço. A biblioteca foi construída no lado do morro, com a maior parte do colégio assentado no topo. O primeiro andar ficava no pátio, o segundo andar na metade do caminho até o morro, e o terceiro andar no fundo, a apenas uma dúzia de metros acima do parque municipal que abraçava o lado do morro. Um longo e amplo terraço de concreto se abria a partir desse andar, equipado com mesas e cadeiras de metal com vista para o campo gramado do parque, riacho serpenteante e as salgueiras que cresciam ao lado. Os estudantes podiam ser encontrados lá em todas as horas do dia, pois era um dos lugares mais agradáveis do campus para apenas sentar e estudar, aproveitando o frescor e a sombra. A primeira sugestão de estranheza que tive na biblioteca foi na verdade no terceiro andar, enquanto trabalhava na sala de troca de duplicatas no final da tarde. Agora, essa sala era um espaço de armazenamento muito básico. Um dos lados da sala tinha 200 monografias encadernadas dos procedimentos da Sociedade de Pesquisa Física da Nova Inglaterra. Eu não estou brincando, isso ocupava toda uma parede, e até onde eu sei, elas ainda estão lá hoje, juntando poeira e assustando calouros. De qualquer forma, não havia absolutamente nada de estranho ou incomum na sala. Na verdade, trabalhei nela por 2 anos inteiros antes que algo estranho acontecesse. Naquele dia, eu estava empacotando um gigantesco pedido de saída de periódicos relacionados à ciência que estávamos enviando para uma estação de pesquisa na Escócia. Eles haviam esgotado completamente nossas duplicatas de anos de 6 caixas inteiras, e eu tinha as portas dos fundos abertas para ajudar a limpar a poeira enquanto eu movia os recipientes selados de papel e os arrastava para fora do carregamento onde seriam recolhidos. Agora, essas portas eram de metal maciço, com pequenas janelas reforçadas com arame, mas seus suportes também eram robustos, do tipo que você chuta de baixo e eles se ancoram no chão, não aqueles mecanismos mais frágeis que as portas mais novas têm. Também não havia uma brisa particular, estava esfriando em meados de setembro, sem vento, o que é porque eu quase pulei para fora de minha pele quando aquelas portas bateram sozinhas. Eu não tinha ouvido ninguém se aproximando, o que foi estranho,
porque a estrada de acesso além do carregamento era de cascalho e o pequeno carrinho de serviço que eu estava esperando teria feito barulho, assim como qualquer pessoa que saísse e se movimentasse. Fui até a porta e olhei para fora, e os pacotes ainda estavam no carregamento e não havia mais ninguém à vista. Os suportes estavam dobrados para trás, como se alguém tivesse passado e, sem perceber que eu estava lá trabalhando, tivesse fechado as portas. Irritante, mas não impossível. Então, tentei abrir a porta de novo e não consegui. O botão girava, mas a porta simplesmente se recusava a abrir, de alguma forma, não importa o quanto eu pressionasse meu ombro contra ela. Por alguns minutos bons, tentei abri-la até ficar frustrada, desistindo e terminando com o último pacote e tentando novamente. Desta vez, a porta voou aberta quando eu tentei, batendo na parede externa da biblioteca e rebatendo. Os pacotes ainda estavam no carregamento e não havia ninguém à vista. Dei como alguém que sabia o que eu estava fazendo e estava me provocando. Algumas das minhas colegas de dormitório não tinham acima de estúpidas brincadeiras como essa. A próxima vez que a estranheza me visitou na biblioteca, absolutamente não foi uma brincadeira. Uma das coisas que meu colégio fazia no final de cada semestre era manter a biblioteca aberta até às 3 horas da manhã por 2 semanas para permitir que os alunos tivessem acesso aos recursos da biblioteca durante seu último período de aperto para projetos. A cada semestre, era uma dor de cabeça conseguir voluntários para cobrir essas horas extras, e a cada semestre, eu me voluntariava para cobrir pelo menos umas. A noite em que isso aconteceu, eu estava trabalhando no penúltimo dia dessas horas estendidas, o turno do cemitério da meia-noite às 3 da manhã, o turno mais difícil de preencher, mas, em geral, o mais silencioso. Naquela noite, era apenas eu e mais 2 garotas, uma de plantão na mesa de referência e uma na mesa de check-out principal. Era meu trabalho estar disponível para ajudar os alunos a encontrar os materiais de que precisavam e realizar tarefas gerais de organização, como recolocar livros e periódicos. Bem, quando deu 2 horas e 15 minutos, começamos os procedimentos de fechamento tardio. Varri a sala de reuniões e os carréus de estudo em busca de materiais abandonados ou alunos a serem alertados de que fecharíamos em breve. O andar de cima estava vazio, exceto pelo pessoal estudantil, então peguei os livros que encontrei e os acrescentei ao carrinho de estantes e avisei a garota da mesa principal que eu estava indo para baixo varrer lá também. A biblioteca tinha 3 escadarias, uma principal e 2 auxiliares. A escadaria principal se abria em cada andar, enquanto as auxiliares eram fechadas com portas pesadas que faziam um barulho terrível toda vez que abriam e fechavam, e as escadarias em si ecoavam audíveis pelo prédio quando alguém caminhava nelas. Além disso, havia um elevador para transportar materiais e estudantes, e esse elevador possivelmente era original do prédio, pois rangia como as almas de 1000 estudantes atormentados prestes a perderem suas bolsas de mérito após uma festa fraterna. Em resumo, era extremamente barulhento e impossível de não ouvir enquanto descia ou subia pelo prédio, e se você estivesse empurrando um carrinho de estantes, precisaria usá-lo. O elevador rangia até o 2º andar, e eu desci, empurrando o carrinho à minha frente. Comecei a varrer. Verifiquei o banheiro para garantir que ninguém estivesse desmaiado em uma cabine e desliguei as luzes. Verifiquei a sala infantil, desliguei as luzes e tranquei a porta. Depois, verifiquei os carréus de estudo, que estavam todos vazios. Verifiquei o centro de AV, que também estava vazio e todo o equipamento tinha sido desligado. Depositei os livros nas prateleiras, e foi quando ouvi algo, vozes. Vozes sussurrantes, muito baixas para que eu pudesse ouvir o que estavam dizendo, e não conseguia determinar a direção de onde estavam vindo. Eu estava absolutamente, 100% certa de que estava sozinha naquele andar. Ninguém tinha subido ou descido as escadas, ninguém tinha subido ou descido pelo elevador, e eu tinha acabado de garantir que não havia ninguém em nenhuma das mesas ao redor do perímetro. Chamei perguntando se alguém estava lá, e as vozes pararam. Irritada, andei ao redor das prateleiras e não encontrei nada, ninguém. Irritada e um pouco assustada, levei o carrinho de volta ao elevador imóvel e continuei até o 3º andar. Garanti que ninguém estivesse no banheiro, que ninguém estivesse na sala de descanso da equipe ou na sala de servidores, e que as portas estivessem trancadas.
Varri os carréus de estudo, todos vazios, e então ouvi as vozes novamente, mais altas desta vez, quase audíveis, o que me fez pensar que estavam vindo de fora, no terraço. No entanto, não pude ver ninguém lá fora. Empurrei a porta e saí. Ninguém. Apenas uma pequena brisa de outono, folhas secas esvoaçando pelo concreto. Verifiquei as mesas em busca de materiais abandonados em uma velocidade absolutamente impressionante e entrei novamente, trancando as portas. Enquanto começava a descarregar o carrinho de estantes, as vozes recomeçaram, mais altas desta vez, e decidi que estava absolutamente feita. Voltei correndo para o elevador, subi até o primeiro andar e fui até a garota na mesa principal para perguntar se alguém mais tinha descido depois de mim. Para o conhecimento dela, ninguém tinha descido, nem a garota da referência tinha visto alguém. Contei-lhes o que tinha experimentado, e elas não ficaram exatamente surpresas. Evidentemente, barulhos estranhos nos andares inferiores à noite eram uma ocorrência semi-comum. Nem o oficial de segurança que veio fazer a última ronda antes do fechamento ficou surpreso. Ele já tinha ouvido coisas lá embaixo antes também. Trabalhei em mais alguns turnos noturnos na biblioteca antes de me formar, embora evitasse especificamente o turno da noite, e depois de trabalhar na sala de troca de duplicatas, mantive um rádio tocando caso alguém travesso decidisse me perturbar mais. Nunca mais ouvi as vozes, embora, quando passei quietas noites sentadas no terraço da biblioteca depois disso, nunca me senti completamente sozinha. Vou começar dizendo algo, Vista é uma história muito curta, já que aconteceu comigo quando eu era jovem e foi me contada quando eu era mais velho. Portanto, não sei pequenos detalhes além dos que me foram relatados. Agora, vou começar a história. Minha mãe trabalha em fisioterapia desde que nasci. Primeiro, ela trabalhava em um hospital e depois mudou de emprego para se tornar uma fisioterapeuta que ia às casas das pessoas para tratá-las. É claro que, vendo tantas pessoas, encontraríamos algumas pessoas incomuns. Quando minha mãe entrou na casa desse homem, ela me disse que sentiu um pressentimento ruim. O homem estava apenas deitado lá, nervoso, no sofá, com uma pistola na mesa ao lado e uma espingarda no chão ao lado dele. Minha mãe seguiu o protocolo e, é claro, fez algumas perguntas. Então, ela perguntou sobre as armas e por que ele estava claramente desconfortável. Ele então afirmou que havia uma mulher uivando do lado de fora da janela do quarto dele e que ele não tinha para onde mais ir dormir além da sala de estar. Minha mãe sempre foi supersticiosa, talvez ela apenas sentisse que algo estava errado. Então, ela começou a fazer mais perguntas, como se ele havia tomado medicamentos ou ido ao médico por essas alucinações. Ele então começou a falar sobre um sonho. Ele estava em um vazio, um homem estava lá, seu irmão. Neste sonho, seu irmão era pequeno, cerca de 1 metro de altura, ou talvez mais alto ou mais baixo, com um uniforme militar azul, cabelos castanhos e olhos azuis. O homem disse que, no sonho, seu irmão estava criando esse rosto distorcido estranho, incomparável à expressão facial do homem gritando da famosa pintura. Depois que a visita terminou, minha mãe foi para casa um pouco nervosa, mas nada mais. Bem, assim que ela esqueceu completamente isso, ouviu um grito vindo do quarto principal. Ela correu escada acima para me ver chorando tão alto que mal conseguia respirar. Ela correu até mim e perguntou o que estava errado. Eu disse que estava atrás da cama nesta casa. O teto estava inclinado em muitas áreas, e meus pais haviam movido a cama deles contra a parede inclinada, criando um pequeno espaço onde uma criança pequena poderia se encaixar, e foi isso. Comecei a dizer que vi um homem pequeno, tão alto quanto uma garrafa de refrigerante ou mais alto, usando um uniforme azul fazendo a expressão de grito. Esta foi a primeira e última vez que vi o irmão do homem. Minha mãe, até onde sei, não trouxe para casa outro fantasma, mas minha irmã trouxe. Vou deixar ela contar a história outro dia. Desde que eu era criança,
tive pesadelos, mas cerca de 10 anos atrás, desenvolvi terrores noturnos graves, principalmente envolvendo minha própria morte. Mas cada pesadelo começava da mesma maneira. Eu dormiria tranquilamente por cerca de 1 hora, mas então seria abruptamente acordado por alguma força desconhecida, e então haveria uma garota de pé, a cerca de 5 metros da minha cama. Ela sempre ficava à direita do meu pé direito, exatamente a 5 metros de distância, e ficava me encarando. Não sei porquê, mas era assim que acontecia. Depois de notar a presença dela, começaria a suar, sentindo um medo como nunca havia experimentado antes. Os terrores noturnos então ocorreriam imediatamente, quase como um vídeo de alguém alucinando sob efeito de ácido. Eu tenho 33 anos agora, livre de drogas, e ainda acontece ocasionalmente. A garota nunca diz ou faz nada, mas está sempre lá. Ela não é sombria, tem longos cabelos pretos pendurados dos lados do rosto, então ainda é possível ver sua expressão. Ela usa um vestido branco com sapatos brancos, embora pareça estar um pouco sujo. Só a vi abrir a boca uma vez, e ela murmurou algo, mas não consegui entender as palavras. Foi a única vez que consegui me forçar a me mover também. Liguei as luzes imediatamente e toquei um cântico budista para afastar o mal. A única vez que contei a alguém sobre isso foi antes desse último incidente. Eu estava jogando online no Xbox com alguns bons amigos, e eles continuavam me perguntando se minha sobrinha estava em casa. Depois de dizer a eles que ela não estava, eles me disseram que podiam ouvir uma menina rindo e conversando, como se estivessem machucando ela, claramente, como se ela estivesse usando meu headset. Eu tinha feito streaming naquele dia, então decidi assistir ao meu stream de volta para ver se conseguia ouvir, mas sem sucesso. Então, o que é isso? Pode não ser o único espírito me seguindo. Há cerca de 7 que eu conheço, mas nenhum deles é tão ativo quanto esse, e nenhum deles me assusta como ela. Agora, aqui está a parte mais louca. Trabalho na indústria de eventos ao vivo, lidando com concertos e festivais. Alguns meses atrás, enquanto estava no trabalho, um colega me parou perguntando quem eram os passageiros no meu carro. Claro, disse que não havia nenhum, mas quando me virei para olhar, vi 7 pessoas no meu carro. Aterrorizado, perguntei a ele se realmente as viu, e ele respondeu com um sim firme. Desde então, ele deixou o emprego, e agora vejo essas pessoas por toda parte. Sempre soube dos 7 espíritos em casa, mas nunca me seguiram para fora da casa, a menos que eu estivesse me mudando. Agora, os vejo todos os dias. Nenhum deles é violento, mas ainda assim, estou sendo assombrado, ou é outra coisa? Meu nome é Lauren e tenho 27 anos. Trabalho em uma pré-escola localizada em uma parte movimentada da cidade. Estou trabalhando nesta escola há 2 anos e já trabalhei em quase todas as salas do prédio. Atualmente, sou administradora no escritório da frente. Temos 2 turnos no escritório, o turno da abertura das 6 horas às 15 horas e o turno de fechamento das 9 horas e 30 às 18 horas e 30. Muitas vezes, quando venho abrir o prédio após o fim de semana com meus filhos, estamos os únicos aqui até às 6 horas e 30 da manhã e já vi as luzes das salas acesas e papéis jogados pelo corredor. Um dos incidentes mais estranhos aconteceu quando eu estava fechando o prédio. Nosso sistema telefônico tem 2 linhas que podem ser usadas por todos os telefones em toda a escola. Quando alguém liga, o telefone toca e um dos botões da linha começa a piscar. Uma vez que alguém atende o telefone, a luz da linha se torna vermelha sólida. Bem, uma noite, enquanto eu estava fechando o prédio, desligando as luzes e trancando as portas das salas, saí do escritório do chefe e vi a linha do telefone piscando, mas não consegui ouvir nenhum telefone tocando em toda a escola. Então, fui atender o telefone pensando que um pai estava tentando ligar diretamente para uma sala de aula. Quando peguei o telefone e pressionei a linha 1, a tela mostrava que a linha estava ocupada. Isso foi estranho, já que eu era a única pessoa no prédio. Depois de colocar o telefone no gancho e verificar todas as salas de aula para ver se alguém ainda estava lá, a linha ficou em branco.
Em outra ocasião, estava saindo para a noite por volta das 18h45, depois de acionar o alarme. Quando fui sair pela porta, ouvi a voz de um homem dizendo adeus. Tentei fazer minha própria pesquisa para ver se algo havia acontecido na propriedade ou no prédio antes de se tornar uma escola, mas não consegui encontrar nada. Até agora, esse fantasma ou seja lá o que for não tentou machucar ninguém, mas adora ficar por perto e mexer comigo e com as outras mulheres que trabalham comigo no escritório da frente. Trabalhei como recepcionista nos finais de semana em uma empresa de reforma de casas após me formar na faculdade. Durante os finais de semana, ninguém está trabalhando nas áreas dos fundos, na oficina ou nos escritórios, então é tranquilo e deserto. Naquela manhã, entrei na área do escritório em busca de papel para rascunho e, como previsto, não havia ninguém lá. Apenas quando estava voltando para frente, avistei um movimento no canto do meu olho. Virei para olhar e vi um homem hispânico de calças jeans desgastadas, uma camisa xadrez vermelha e uma jaqueta bomber preta. Fiquei assustada, pois não tinha ouvido ninguém entrar e ele certamente não me parecia familiar. Curiosamente, sua expressão mostrava que ele também estava assustado com a minha aparição. No próximo instante, ele desapareceu. Foi como se nunca tivesse estado ali parado. Por várias semanas, tentei de todas as formas desacreditar o que vi, pensando que poderia ter sido um reflexo ou algo do tipo, mas nada que eu pudesse pensar realmente explicava isso. A notícia chegou a um dos donos, e embora ele não acreditasse que eu tinha visto alguma coisa, ele mencionou que um dos instaladores deles havia falecido de um ataque cardíaco antes mesmo de eu começar a trabalhar lá.